Olá, prosseguindo no estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas, na primeira parte deste capítulo, Preces Gerais, ao tema Reuniões Espíritas. Allan Kardec apresenta um exemplo de prece espírita para o começo da reunião e para o fim da reunião. É um exemplo, não há regra absoluta de forma alguma, apenas para coordenar ideias para o nosso entendimento e a nossa organização mental, emocional e sentimental durante a reunião. Para o começo da reunião, Allan Kardec ele gradua em 3 níveis a prece. Primeiro, dirigido a Deus, a segunda, aos bons espíritos e a terceira, ao guia espiritual. Em cada um destes níveis, os pedidos de grau maior dificuldade para o de menor dificuldade. Há uma lógica sequencial no pensamento de Allan Kardec ao conduzir a prece nesse exemplo, como poderemos ver. Ao Senhor Deus Onipotente, suplicamos que envie para nos assistirem espíritos bons, que afaste os que nos possam induzir em erro e nos conceda a luz necessária para distinguirmos da impostura a verdade. Afasta igualmente, Senhor, os espíritos malfazejos, encarnados e desencarnados, que tentem lançar entre nós a discórdia e desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se procurarem alguns deles introduzir-se aqui, faze não achem acesso no coração de nenhum de nós. Veja aqui a primeira parte da rogativa a Deus, ele apresenta o pedido para Deus nos enviar os bons espíritos. Na segunda parte, para afastar os espíritos maus, que ele chama de malfazejos. Na sequência, no segundo nível da oração, ele se dirige então aos bons espíritos. Bons espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, preservai-nos de toda ideia de egoísmo, orgulho, inveja e ciúme. Inspirai-nos indulgência e benevolência para com os nossos semelhantes, presentes e ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, em suma, que, pelos sentimentos de que nos achemos animados, reconheçamos a vossa influência salutar. Se em nossa reunião estiverem pessoas que tenham vindas impelidas por sentimentos outros que não os do bem, abri-lhes os olhos à luz e perdoai-lhes, como nós lhes perdoamos, se trouxerem malévolas intenções. Então, observa o grau de dificuldade, digamos assim, na ordenação
das rogativas na prece. Primeiro a Deus, para que nos concedam a presença dos bons espíritos e nos afastem os espíritos maus. Na segunda parte, já trata dos cuidados para conosco na reunião, para que nos ajudem a mantermos equilibrado o nosso pensamento, o nosso sentimento, para que dessa maneira mantenhamos a sintonia elevada de pensamento e de sentimento. E no terceiro nível da primeira parte, para o começo da reunião, Allan Kardec apresenta uma solicitação ao Espírito Guia. Ele coloca assim na prece: pedimos especialmente ao Espírito fulano de tal, nosso guia espiritual, que nos assista e por nós vele. Então, notamos também a ordenação lógica na prece é do mais geral para o particular. O geral, espíritos bons, espíritos malfazejos para todos. Que os bons espíritos nos cuidem dentro da reunião para mantermos a nossa sintonia. E o terceiro, para os espíritos guias das pessoas presentes. Há uma hierarquia do geral para o particular. Para o encerramento da reunião, após concluídas as tarefas da reunião, Allan Kardec apresenta a seguinte ideia, o seguinte exemplo. Agradecemos aos bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que, ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Também desejamos que as suas instruções aproveitem aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos que tenham participado da nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. A gente percebe, neste exemplo extraordinário de Allan Kardec, que essas reuniões, aqui está se tratando de uma reunião mediúnica, elas são bastante complexas pelas suas implicações. Inicia rogando a presença de bons espíritos, afastando os maus espíritos, rogando que nos ajudem a dar o melhor de nós durante a reunião, e assim por diante. Há uma complexidade para ajustar todo um conjunto de pessoas na reunião para o propósito da reunião, propósito superior, elevado, que caracteriza o reino de Deus. Há um esforço aqui, já na oração, para induzir a todos os presentes, se prestarmos atenção ao que está dito na prece, para que nos mantenhamos à altura do propósito superior da reunião e não deixar de agradecer pelos benefícios que nos foram proporcionados durante a reunião. Se para uma pessoa, nós em particular, sentimos dificuldade de vencer os nossos arrastamentos, ainda não superados na nossa evolução espiritual, dá para imaginar a complexidade de um grupo de pessoas que tem cada uma dessas pessoas suas lutas pessoais,
para buscar harmonizá-las todas para um mesmo padrão mínimo que seja aproveitável para o bom êxito da reunião. Isto mostra os cuidados para as reuniões espíritas. Se nós fizermos, então, após esse comentário, uma releitura da prece, deste exemplo que Allan Kardec apresentou, nós vamos ver a amplitude da responsabilidade de cada participante da reunião espírita. E é nesse esforço pessoal e coletivo que nós vamos galgando passos, ainda que pequenos, na direção do reino de Deus. São oportunidades preciosas que nos são conferidas aqui na encarnação, ou mesmo após a desencarnação, como espíritos livres, para que possamos, então, nos adequar ao nosso propósito pessoal e coletivo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, aí está um exemplo de prece espírita para as reuniões. No próximo vídeo, nós retornaremos ainda neste capítulo 28, na primeira parte, preces gerais, nós traremos preces para os médiuns. Até lá, que Jesus nos ampare e fortaleça no bem.